Graça e paz, adoradores, iniciando aqui uma série muito especial, que é a série Nosso Milagre. Que milagre é esse? É o meu milagre, o milagre do meu esposo, da nossa casa, do nosso casamento, é a nossa história, gente. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a nossa trajetória aí de 2014 até agora, 2023. Estamos aí no nosso processo de tentar engravidar, até chegar finalmente agora no nosso tão sonhado positivo. Então nós engravidamos, mas infelizmente nós perdemos o nosso bebezinho faz 1 semana e 6 dias. Então tem sido dias difíceis, mas nós cremos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus e iniciamos esse ano falando e declarando que nós queríamos viver essa perfeita vontade. Então muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende, mas lá na frente o Senhor, Ele nos faz entender. E nós temos assim convicção e cremos e confiamos no Senhor, que o Senhor irá fazer de novo, sabe? Que Ele vai prover mais uma vez. E é isso que nos dá força para seguir em frente todos os dias. Já compartilhei isso com vocês nas redes sociais na semana passada. Acredito que muitos de vocês já acompanharam por lá. Mas se você quiser saber a fundo sobre o nosso processo, né? Desde quando iniciou as tentativas, até os diagnósticos, até os tratamentos, enfim, e chegar ali o nosso milagre e também a nossa perda. Se você quiser saber tudo sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá! Nesse processo aí de 2014 a 2018, eu já passei por vários médicos mesmos. Já fiz vários exames de ultrassom, hormonais, já fiz também várias ressonâncias, vários outros exames também específicos. Já tivemos vários nãos, desde os negativos, né? Todos os negativos que nós tivemos também de testes, mas também tivemos não da medicina. Eu fui 2 vezes quase indicada para fazer 2 cirurgias aí para retirar os meus ovários. Teve uma médica também que já me indicou de cara assim para fazer a fertilização in vitro, ou seja, na época eu não tinha condição de fazer, não tinha nenhum plano de saúde e era um tratamento muito caro, foi um tratamento muito caro. Também, gente, durante todo esse período aí, eu tive também várias revelações, várias pessoas que foram usadas por Deus, pessoas próximas, pessoas de longe, pessoas que eu nunca vi na vida, que foram usadas por Deus para falar que sim, que Deus ia me dar um filho. Então é promessa do Senhor, esse filho tão esperado. E todas as vezes, né, durante esse período aí, eu queria, mas não queria tanto ter filhos, mas todas as vezes que eu chegava e orava sobre os meus filhos, eu não conseguia orar sobre o meu filho específico, a minha filha específica, eram os meus filhos. Tenho convicção que o Senhor vai me dar filhos, e Ele já falou isso também de 2018 mais pra frente, que vocês vão ver em outros vídeos. Quero compartilhar tudinho com vocês, mas preciso voltar aí alguns anos atrás para vocês entenderem de fato o que aconteceu. Gente, eu tenho um caderno aqui onde eu anoto tudo mesmo. Tudo relacionado aos meus bebês, eu anoto aqui nesse caderno desde 2014, eu tenho anotação, ó, de 2014 até agora. Então, ó, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Não vai dar para eu compartilhar assim todos os detalhes, mas eu vou tentar ser bem pontual e falar das partes assim principais que marcaram mesmo a minha vida nesse tempo todo aí. Então, no ano de 2014 foi o ano que eu estava orando a Deus pela primeira vez, pedindo a Ele mesmo para que eu pudesse engravidar, para que eu pudesse ser mãe, para que meu esposo pudesse ser pai, para que a gente pudesse gerar, sabe, os nossos filhos. E em 2014 eu lembro que eu estava em um congresso, e nesse congresso eu estava falando para Deus: Senhor, me dá filho, me dá filho, me dá filho. Eu queria filho. E eu lembro que esse congresso era 3 dias de congresso. Quando chegou no 2º dia, eu tive que vir embora correndo para casa, porque eu estava sentindo uma dor muito forte do lado direito. Então toda vez que eu ia ovular, eu sinto essa dor de ovulação. E é uma dor assim que já é normal pra mim, mas estava uma coisa assim muito além daquilo que eu estava acostumada a sentir. Saindo desse congresso, eu tive que ir correndo pro médico para fazer um exame. Eu consegui fazer uma ultra
de emergência e nessa ultra deu que esse cisto que eu já tinha, que na verdade desde quando eu casei eu sempre ia no médico certinho, fazia um acompanhamento, foi até que eu descobri que eu tinha a SOP, que é o síndrome de ovário policístico. Eu já sabia que eu tinha uma dificuldade de engravidar, mas além disso, no outro ano, eu descobri também que eu tava com um cisto. Desde então, esse cisto, ele nunca saiu, né, daqui. Nesse exame, deu que esse cisto, ele estava 3 vezes maior do que o meu útero, ou seja, esse cisto dentro do meu ovário, o meu ovário ele ficou 3 vezes maior do que o meu útero. Foi aonde eu tive do médico a indicação, a minha primeira indicação de fazer a retirada do meu ovário, né, de fazer essa cirurgia às pressas para retirar o meu ovário. Durante esse período que eu tive que esperar, né, que foi o tratamento que eu fiz com um remédio, foi 7 dias de tratamento, eu marquei uma ressonância que o médico queria ter certeza mesmo se ele precisava operar ou não. E durante esse período eu estava orando, pedindo a Deus para que Deus revertesse o quadro, para que ele mudasse. Então eu fiz um propósito com Deus de 7 dias, orando, pedindo a Deus para que esse tratamento fosse com remédio, que não precisasse de eu operar, porque, gente, eu sempre tive muito medo de ter bebê. Imagina fazer uma cirurgia e não tirar bebê nenhum. Então era uma coisa que eu não via possibilidade de fazer e eu não aceitava de jeito nenhum passar por isso. Então eu orei a Deus, pedi ao Senhor e Ele teve misericórdia de mim, que eu fiz esse exame de ressonância e deu que o resultado assim tava totalmente diferente, já tinha diminuído bastante, não tinha necessidade de eu operar, ou seja, o tratamento seria mesmo com remédio e graças a Deus passei por esse susto. Em 2015 eu conheci uma médica maravilhosa, essa médica é amiga da minha tia que mora no Rio, foi até a minha tia que eu fiquei na casa dela durante o tratamento que eu fiz da FIV, que vocês vão ver mais pra frente. Eu fui numa consulta com a doutora Rossana, chegando lá ela me passou vários exames, alguns deles eu já tinha feito, mas um que eu nunca fiz na vida, que foi essa histerosalpingografia, que nada mais é do que um raio-x dentro das suas trompas. Então ele joga um contraste que sobe ali e tira o raio-x dentro da trompa para saber se tem alguma coisa. Ela me indicou fazer esse exame porque o exame que eu tinha feito de ressonância na minha cidade deu que eu estava com hidrosalpinge, que é uma inflamação na trompa. Eu estava em uma trompa só. Essa inflamação eu acredito que foi causada também por uma infecção urinária que eu tive quando eu era mais nova, bem mais novinha mesmo, até mesmo antes de chegar a virar mocinha, né, o período menstrual. Eu já tive esse problema e não foi bem tratado, não foi resolvido e acabei ficando com essa inflamação. Enfim, quem faz esse tipo de exame, geralmente quando é pouca inflamação, ela consegue romper ali na hora do exame. Por isso que eu pesquisando, né, vi que era um dos exames mais temíveis pelas mulheres de fazer, porque era muito doloroso e realmente, para quem não tem as trompas, né, obstruídas, entupidas, com algum tipo de inflamação, realmente eu acredito que possa doer muito mais, porque eu ouvi vários relatos e por isso eu não quis fazer o exame por medo, eu não quis me dispor, né, para passar por esse processo, para poder fazer esse exame. Mas na mesma consulta que ela me passou esse exame, ela também passou um medicamento que foi o remédio que tratou o meu cisto, né? Esse cisto complexo, cisto hemorrágico, suspeita de endometriose, foi o que tratei ele durante 6 meses. E depois refiz o exame aqui na minha cidade, uma ultra, para ver como que estava, né? Se estava diminuindo, se tinha evoluído, se tinha desaparecido e graças a Deus desapareceu esse cisto daqui. Desde então, né, eu fui pulando, né, de médico em médico, fui em um médico, fui em outro, até que eu me deparei com essa médica que me falou que era logo para eu fazer a fertilização in vitro, que era o melhor caminho. Mas o desespero bateu ali também, porque como que eu ia fazer um tratamento tão caro se eu não tinha dinheiro, não tinha recurso nenhum para fazer? Com tantos testes negativos, eu fiquei desgastada com aquele processo, eu estava quase entrando em depressão, que eu resolvi esquecer isso tudo, sabe? E seguir a minha vida sem pensar em filho, sem pensar em tratamento, em nada disso. E foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, gente, porque se você tem
algo a se tratar, gente. Lógico que a gente crê que o Senhor pode todas as coisas, que Ele faz realmente aquilo que é impossível. Só que às vezes a gente não entende que a medicina também é uma forma que o Senhor deu aos médicos de estarem sendo usados ali também como instrumento dele. Então, às vezes a gente fica muito bloqueada desse lado religioso, achando que não, que se Deus for fazer, ele vai fazer de forma natural, porque na Bíblia ele fazia de forma natural, e por que agora ele não vai fazer se ele é o mesmo Deus, ele não muda? Então eu ficava muito pensando assim. Em 2016 eu tentei voltar para minha médica, depois do tratamento que eu tinha feito, só que infelizmente eu não consegui marcar consulta com ela estava passando por um período bem complicado, não estava atendendo e passou, né, gente? Passou um tempo, eu dei uma esquecida nisso. Em 2017, esse desejo, né, de ser mãe, essa vontade, voltou assim com muita intensidade e Deus começou a usar pessoas também próximas de mim para confirmar aquilo que ele já tinha, né, posto no meu coração, esse desejo. Até então eu não tinha ainda uma promessa assim de Deus, mas ele começou a usar pessoas para falar comigo. E uma dessas pessoas que foi também muito usada por Deus foi o meu sobrinho. Então, no dia 19/3/2017, pela manhã, na escola bíblica dominical, ele falou com a minha irmã que eu ia ter uma menininha. E à tarde eu almocei na casa dele, depois a gente foi no shopping. Chegando lá, ele falou a mesma coisa pro meu esposo. E você sabe que a minha tia Priscila vai ter uma menininha? Aí à noite, quando chegou no horário do culto, eu perguntei pra ele: é verdade mesmo, Isaac? Isso que você falou com a sua mãe, com o seu tio? Quem falou isso pra você? Aí ele ficou meio assim pensativo, rindo, aí depois ele me respondeu que era Papai do Céu. Aí eu falei assim: ah, tá. E ele: tia, é verdade, você vai ter uma menininha e um menininho. Aí eu falei assim: sai pra lá, brincando, né? Aí depois eu falei assim: não, põe a mão aqui na barriga de titi e ora. Se eu não me engano, eu tenho até essa foto, eu vou tentar achar e pôr aqui no vídeo pra vocês. Então, depois disso, quando chegou no dia 25/6/2017, a gente tava lanchando depois do culto. Quando eu vim embora, né, minha irmã me manda uma mensagem bem assim, ó: Isaac falando aqui no carro: pai, você sabe que a minha titia Priscila vai ter uma filha? Aí Abraão, que é o meu cunhado, falou: é, filho, quando? Aí ele depois falou: Papai do Céu tá preparando. Gente, isso só foi assim enchendo o meu coração, né, de expectativa para aquilo que o Senhor iria fazer, que Ele iria me dar realmente um filho. E quando chegou no dia 4/10/2017, já tinha passado aí o aniversário do nosso ministério e Deus tinha me dado uma palavra nesse dia e uma frase que me marcou muito nessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, falando assim, ó: você precisa ter atitudes de mudança para mudar a sua realidade. E aquilo ali eu tomei pra mim. Falei: não, se eu quero, eu preciso me posicionar, ter essa atitude, sabe, de mudança, pra mudar a minha realidade. Então eu falei pra Deus: Senhor, se for preciso eu passar por esse exame doloroso, eu vou passar. Se for preciso eu me tratar, né, pra poder ter meu filho, minha filha, eu vou fazer o que for preciso. Eu tomei essa atitude no meu coração, liguei pra minha tia do Rio. Quando eu liguei pra minha tia, pra minha surpresa, a minha médica, que estava ali, né, não estava atendendo por um tempo, ela tinha se aposentado, gente. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque foi a única médica que eu encontrei que estava me dando total apoio, me direcionando a fazer os exames exatos para saber o que eu tinha e tratava, né, com os remédios certos, portanto que meu cisto desapareceu mesmo. E eu até testemunhei isso na igreja, falando sobre a minha cura e tudo. E ela não estava mais trabalhando. E agora? Mesmo triste, eu entendi que era pra eu procurar uma outra médica. Então comecei a orar em cima disso. Quando foi no dia 6/10/2017, nós tivemos uma saída com o Ministério de Dança na igreja de um pastor muito querido, que é o pastor Evandro. Então a gente foi ministrar na igreja dele. E ainda pela manhã, nesse mesmo dia, eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele para realizar o meu sonho de ser mãe, o sonho do meu esposo de ser pai, para Ele nos dar mesmo um filho, né, uma filha, enfim.
foi onde eu comecei a orar e sempre orando pelos meus filhos, né? Pra quem não queria ter nenhum, né? Agora eu quero 2. Enfim, gente, eu creio, vai ser 2. Minha menina, meu menino, enfim, ou 2 meninas, 2 meninos, não importa o sexo, não importa nada. O que importa mesmo é eles vindo, né? Esse milagre sendo manifestado aqui na Terra. Nesse mesmo dia, eu estava com muita dor no ovário direito, muita dor mesmo. É uma dor que geralmente é uma dor de ovulação, mas ela estava muito intensa, além do normal. Eu vi que tinha algo de errado e meu esposo falou, então por que você não cancela a ministração? Eu falei, não, eu vou com dor mesmo, mas eu vou ministrar. E chegando lá, depois da ministração, teve uma missionária que ia pregar naquela noite. Ela começou a revelar algumas coisas. Ela foi até onde eu estava, me pegou pela mão, começou a andar comigo assim lá na frente da igreja e começou a falar que Deus mandava me perguntar assim, Priscila, poderão reviver esses ossos? Ela falava isso e falava que Deus mandava eu profetizar em cima daqueles ossos. Quando ali, a passagem do Vale de Ossos Secos, gente, na hora eu não entendi nada, não entendi nada mesmo. Aí daqui a pouco ela começou a falar sobre algumas coisas de ministério que eu não entendi. Eu falei, Deus, não tô entendendo nada. E do nada, gente, ela começou a falar muitas coisas que estavam fazendo sentido pra mim. Coisas que só eu e Deus sabia. E ela virou e falou assim, ó. Você está entendendo? Eu disse, sim. Ela pôs a mão na minha barriga e falou naquela noite que Deus estava liberando cura sobre minha vida. Sobre o meu útero, ovário, e que ele estava limpando e desentupindo minhas trompas, que era para eu preparar tudo, que o meu Isaac estava chegando. Ela até me chamou de Ana, mas aí depois ela falou do Isaac. Mas eu entendi o que ela estava falando ali naquele momento. Gente, eu não tive nem o que fazer, né? Eu comecei a chorar e entreguei na mão de Deus, mas eu vi aquilo ali como uma resposta de Deus pra mim, já que eu estava orando pela manhã e só eu e ele sabia, e Deus, ele usou alguém pra vir falar comigo e testificar daquilo, né, que eu estava falando com ele. E pra minha surpresa, no ano de 2017 ainda, no final do ano, eu voltei em uma outra médica, fiz o exame, né, aquele cisto complexo, hemorrágico, suspeita de endometriose que tinha desaparecido, ele voltou. Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, ainda esse cisto tinha aumentado e voltado.